boa noite. Meu trabalho é sobre raiva e eu vou estar explicando para vocês, para os meus colegas. Raiva. A raiva é uma infecção viral mortal transmitida para seres humanos e a partir da saliva de animais infectados, geralmente por uma mordida. Uma vez que uma pessoa começa a exibir sinais e sintomas de raiva, a doença é quase sempre fatal. Por esta razão, qualquer um que pode ter um risco de contrair a raiva deve receber vacina antirrábica para proteção. Causas. A raiva é transmitida pela saliva infectada, que entra no corpo por meio de uma mordida ou pele lesionada. O vírus viaja da ferida até o cérebro, onde causa inchaço ou inflamação. Essa inflamação leva aos sintomas da doença. A maioria dos casos de morte por raiva ocorre em crianças. Qualquer mamífero é capaz de transmitir raiva, exceto os coelhos e os roedores. Em casos raríssimos, o vírus pode ser transmitido para receptores de transplantes, que é o transplante de córnea. Fatores de risco. Fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa contrair raiva são: viajar ou viver em países em desenvolvimento, onde a raiva é mais comum, incluindo os países da África e Sudeste Asiático. Atividades que possam colocar uma pessoa em contato com animais selvagens que possam ter raiva, como a exploração de cavernas onde morcegos vivem, ou acampar sem tomar precauções para manter os animais selvagens longe do seu acampamento. Trabalhar em um laboratório que componha amostras do vírus da raiva, ter ferimentos na cabeça, pescoço ou mãos que possam ajudar o vírus da raiva levar mais rápido para o cérebro. Sintomas. O tempo real entre a infecção e o aparecimento da doença varia muito, pode ser de 10 a 7 anos. Nesse caso ali de 7 anos, a gente não tem nenhum caso comprovado que um animal me mordeu hoje e só apareceu depois de 7 anos. Mas, quando foi estudada essa doença, foi comprovado isso em animais. Esse período é chamado de incubação. O tempo médio corresponde a esse período, no entanto, é de 3 a 12 semanas. Os sintomas podem incluir babar em excesso, convulsão, sensibilidade exagerada no local da mordida, perda de sensibilidade em uma área do corpo, perda de função muscular, febre baixa, espasmos musculares, entorpecimento e formigamento, dor no local da mordida, agitação e ansiedade, dificuldade de engolir, beber algo provoca espasmo da laringe. Quando você bebe principalmente água, ele em torno de uns 5 segundos, é bem rápido, ele já começa a volta um líquido branco e bem espumado. A imunização e o tratamento para a raiva são recomendados por pelo menos 14 dias após a exposição ou mordida. Então, se você for mordido por um animal, vá até um médico e veja se sintomas batem e peça a vacinação. Quando os sintomas aparecem, a pessoa raramente sobrevive à doença, mesmo com o tratamento. Morre por insuficiência respiratória, geralmente ocorre em até 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Os sintomas geralmente nunca aparecem tudo junto. Geralmente ele aparece de 1 a 2 dias febre baixa, você fica muito cansado, depois a raiva começa a se tornar muito forte, a pessoa não consegue controlar. Teste contra a raiva. O mesmo teste utilizado em animais pode ser feito para verificar a raiva em seres humanos. Claro que a gente não usa isso, porque é usado um pedaço, é retirado um pedaço aqui do pescoço para ver. Então é claro que isso não é feito em humanos. Os médicos podem procurar pelo vírus da raiva na sua saliva ou fluido espiral. É esse o teste que é usado. Embora esse teste não seja tão sensível e pode precisar ser repetido. Agora eu vou mostrar para vocês o vírus da raiva.
Esse aqui é o vírus, é assim que ele se parece. Ele é do gênero Lyssavirus e da família Rabidoviridae. Ele pode contaminar qualquer mamífero em geral, menos os coelhos e os roedores. Ele é vírus RNA envelopado e ele é sensível a solvente de lipídio, etanol, luz ultravioletas e preparos iodados. A vacinação. O agente causador da raiva é o vírus rábico, que pertence à ordem Mononagaviridae, família Rabidoviridae e gênero Lyssavirus, que significa demência e loucura. Principal transmissor. Certeza que você pensou que foi o cachorro, né? Mas não. O maior transmissor do vírus da raiva é o morcego. Até um tempo atrás era o cachorro, mas hoje em dia é o morcego. Agora a cura. No Brasil, a gente tem 2 casos de cura comprovada. Um em 2008, que era... Só 2. Um em 2008, em Pernambuco, floresta, interior de Pernambuco, né? Ele tinha 14 anos e foi infectado por um morcego. Quando ele foi infectado, o pai dele levou ele para o pronto-socorro, mas o médico de lá disse que ele não tinha sido infectado, que ia ser só uma febre e que ia passar. Aí ele trouxe a criança de volta para casa, esperou 3 dias, se eu não me engano, e aí a criança começou a babar em excesso da convulsão e ele levou de volta ao hospital. Quando ele voltou, esse menino foi tratado com o protocolo de Milwaukee. E depois de 5 meses na UTI, ele ficou curado. Esse daqui foi o primeiro caso. Aqui ele tá com 24 anos. Hoje em dia ele se encontra com 26. Mas ele não caminha, ele não mexe do pescoço para baixo. Ele tem problema na fala, então é bem complicado. Ele se salvou do vírus da raiva, mas ficou com bastante complicações. O segundo caso no Brasil foi o Matheus. O Matheus é esse daqui, ó. Ele foi o segundo caso de cura no Brasil. O Matheus, ele também tinha 14 anos quando foi infectado. Ele foi infectado em 2008, eu acho que eu esqueci de falar. O primeiro caso foi infectado em 2008. Depois de 10 anos, a gente teve o segundo caso de cura no Brasil. O Matheus, ele é de Amazonas. Ele é de Amazonas e é a 5ª pessoa no mundo a ser curada. O Matheus, como eu falei, o outro também, ele foi curado também com o protocolo de Milwaukee. O tratamento de Milwaukee é um tratamento experimental para a raiva em seres humanos. O tratamento consiste em colocar o paciente em coma induzido e administrar medicamentos antivirais. Agora eu vou passar um vídeo como o paciente fica com sintomas da raiva.
,95% dos casos da raiva são registrados na África e na Ásia. Obrigada pela atenção de todos, uma boa noite.